Então vamos agora às regiões cerebrais que estão relacionadas à depressão. Bom, quando a gente fala sobre ansiedade e depressão, existe uma relação direta. Muitos pacientes acabam desenvolvendo ansiedade e também depressão e começa a entrar em muitos medicamentos. E o paciente vai ficando dopado. Eu já tive pacientes de relatar assim: Denis, a minha esposa teve depressão e ela começou a tomar medicações. Aí depois ela desenvolveu ansiedade, começou a tomar medicações e ela vive dopada. Ela não trata nada. Ela depende daqueles medicamentos para ficar mais ou menos. Nem bem ela tá. Ela não consegue sair de casa, ela não consegue socializar. Ele começou a descrever várias coisas. Tem hora que ela fala que dá vontade de sumir, de correr, de fugir. E ele vai explicando detalhadamente. E ela fala assim: cara, eu precisava disso. Precisava ter conhecido isso antes. Que agora ela já está com tanto remédio que eu sei que vai ser muito difícil tratar ela. E mesmo assim, a gente conseguiu ajudar essa paciente. Por quê? Porque a gente foi na origem, identificou o problema. E esse paciente, que era o marido, conseguiu ajudar a gente no ambiente, a melhorar o ambiente da esposa, e automaticamente a esposa foi parando de tomar medicamento. Isso já aconteceu com a minha mãe. Isso mesmo, com a minha mãe. Minha mãe teve um diagnóstico chamado de síndrome do ninho vazio. Esse é um diagnóstico que outros profissionais da saúde deram esse diagnóstico à minha mãe. E quando eu comecei a abordar minha mãe, eu falei assim: mãe, realmente, de fato, eu saí de casa, minha irmã saiu de casa, minha outra irmã. Então, assim, eu moro a 1.200 quilômetros de distância da minha mãe. A minha irmã, na época, que é do meio, ela morava em Londres, mais longe ainda. A minha outra irmã morava em Tocantins, mais distante do que eu. Eu era o mais próximo, 1.200 quilômetros de distância, era o filho mais próximo da minha mãe. E minha mãe sempre foi muito próxima a nós, sempre. Nós três, né, eu e minhas duas irmãs, fomos os primeiros da família toda a sair de casa. E quando eu falo sair de casa, é isso: fazer faculdade fora, ir para outro país. Eu já tive oportunidade para ir para a Europa. Então, assim, tudo isso fez com que a minha mãe sentisse aquele vazio ali. Mas beleza. Quer dizer que isso não tem cura? Muito pelo contrário, logicamente tem cura. Só que quando eu comecei a tratar minha mãe, utilizei técnicas de ressignificação, eu utilizei técnicas de tratamento de forma real, solucionando aquilo. E eu fiz uma técnica com a minha mãe que parece brincadeira, mas eu dei um animalzinho de estimação, um animal específico, onde eu consegui dar função para minha mãe. Ela cuidava dos bichinhos, né, desses bichinhos específicos. E tudo aquilo ali é como se eu tivesse de fato dando um ninho para ela. Qual animal que eu dei para ela? Eu dei um casal de calopsita para minha mãe. Aí você fala assim: não, mas isso é tratamento? Que coisa idiota. Não, muito pelo contrário. Esse casal de calopsitas que eu dei para minha mãe fez com que eles começassem a criar. Automaticamente, quando ele começava a criar, ela tinha que cuidar dos filhotinhos que estavam nascendo, dando papinha, cuidando. O que é isso? A função de mãe. O ninho que minha mãe estava perdendo. Eu não podia pegar minha mãe e ter essa ruptura igual ela teve. Eu precisava fazer isso desensibilizando. Igual quando você vai desmamar um medicamento. Você nunca pega um paciente, até para você, independente da área que você trabalha, mesmo você sendo médico, você nunca tira um medicamento de uma vez. Muitas vezes você vai tirando gradativamente. Não quer dizer que você tirar o medicamento de uma vez, o paciente não vai ter alguma complicação. Pode ser que ele melhore. Só que muitas vezes é muito melhor você ir tirando gradativamente. É muito melhor você, por exemplo, você está numa fase onde seu filho está querendo ir para a faculdade e ao mesmo tempo ele quer ficar morando com você ainda. Você nunca pode chegar e dar um ultimato assim: você vai ou você fica. Isso pode ser um conflito muito grande. Mas se você for gradativamente desmamando o filho, deixando, ele vai voando de forma gradativa e não tem sintomas. Porque você foi preparando todo o terreno ali. E foi exatamente essa estratégia que eu utilizei com a minha mãe. Utilizei técnicas de tratamento, utilizei técnicas de ressignificação, técnicas de solução real, expliquei para minha mãe detalhadamente. Só que isso que era o casal de calopsitas, eu não expliquei para ela. Eu simplesmente dei para ela de presente no aniversário dela. Ela tinha que cuidar dos bichinhos, da papinha. Além disso, ela começando a criar, ela não tinha como cuidar de todos os bichinhos, ela começou a vender. Minha mãe nunca precisou de dinheiro, nunca precisou assim. Ela tinha conta conjunta com meu pai, não tinha aquele negócio de ficar pedindo dinheiro pro meu pai, mas meu pai que é o alfa ali, ele que domina tudo. Só que aí ela virou para mim tempos depois e falou assim: Denison, você sabe qual foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida? Foi as calopsitas. Sabe por quê? Porque além de eu ter coisa para ocupar minha mente, isso na visão dela, eu ainda consegui ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque ela tinha como se fosse um trabalho agora. Minha mãe nunca trabalhou. Então, além dela ter um trabalho, ter uma função de cuidar dos bichinhos como se fossem os filhotes dela, ali ela estava tendo toda uma função biológica sendo tratada. E como que eu sei que a minha mãe se curou?
Tempos depois, 2, 3 anos depois, que minha mãe já nem tomava medicação, a minha irmã, fui comentar com ela na época, e a minha irmã que é médica, aí ela virou e falou assim, não, mas minha mãe não tá curada não, ela tá tomando remédio ainda. Aí a mãe falou assim, não, não toma remédio mais não. Ué, mãe, como assim não toma remédio para depressão? Depressão não tem cura. Isso na visão médica. Mas tem cura sim, eu tenho vários pacientes que curaram de depressão. E aí minha mãe falou assim, não, mas eu não tomo remédio não. Eu falei, como assim, mãe? Eu falei, não, já tem muito, tem 3 anos que eu não tomo medicação. Aí minha irmã falou assim, mas o que a senhora fez? Aí que teve todo o imbróglio de entender o que minha mãe fez de tratamento. E o principal, depois de algum tempo, minha mãe ainda estava com as calopsitas, aí ela tinha um casal, que era um macho, e 2 fêmeas. Tinha um casal, né, um macho e uma fêmea, e mais uma outra fêmea. E aí ela virou para mim e falou assim, ah, meu filho, eu tô querendo desfazer desses bichinhos. Eles estão me atrapalhando muito, porque eu preciso cuidar deles, mas ao mesmo tempo eu quero viajar para ela vir ficar com a minha filha, né, que é a neta dela, também com o outro netinho dela que tinha nascido. Então ela queria ficar viajando para curtir os netos e curtir os filhos, né? E aí eu virei para minha mãe e falei assim, pô, mãe, que fantástico, demorou uns 4, 5 anos para a senhora tomar a atitude de fato, agora se curar 100% para mim em relação à depressão. Ela, por quê? Eu falei assim, observa bem na sua gaiola o que tem aí. Ela falou assim, tem umas calopsitas, mas quantas calopsitas tem? Ela falou assim, tem 3. E tem quantos machos? Tem 1. E quantas fêmeas? 2. E quantos filhos a senhora tem? 3. E quantos filhos homem a senhora tem? 1, que sou eu. Quantas mulheres? 2. Ou seja, mãe, isso aí provavelmente simboliza os seus filhos. Se agora sim você consegue se desfazer dessas calopsitas, automaticamente o seu ninho nunca mais vai ser vazio, porque a gente sempre vai estar aqui com a senhora. Aonde a senhora estiver, a gente sempre vai estar com a senhora. A gente pode ligar pelo celular, várias vezes a gente vai até a senhora, outras vezes a senhora vem até a gente, e esse é o caminho que a gente pode equilibrar nesse momento. Em outros momentos, pode ser que a gente venha morar na mesma cidade, quem sabe. Mas hoje eu consigo entender que a senhora está curada da depressão, depois de 5 anos. Só que, desde o primeiro ano que ela fez o tratamento, ela já não tinha sintoma nenhum mais, já não tomava medicação. Só que depois dela ter essa atitude, aí sim, de fato, eu consegui entender que ela se livrou desse diagnóstico de síndrome do ninho vazio. Eu sei que às vezes é uma história que parece boba para quem está aqui a primeira vez e fala assim, mas isso não é tratamento. Logicamente, isso é um complemento de um tratamento. Eu já tive várias crianças, por exemplo, que quando você dá um animalzinho de estimação, você consegue tratar várias doenças. Mas não é simplesmente dar por dar. Você tem que dar com uma estratégia específica. Então, o animal ele tem que ser estratégico quando você vai utilizar isso. Porque o animalzinho ele acaba sendo um novo território. E quando a gente vai falar de depressão, é exatamente os conflitos territoriais. Isso mesmo. Então, quando a gente vai abordar sobre a depressão, inicialmente nós temos o lado do hemicórtex temporal direito, que está relacionado, a primeira região são os brônquios pulmonares, que tem a ver com sintomas respiratórios, e pode ser uma pessoa que ela tem sintoma respiratório, de fato, tem lá, por exemplo, uma asma brônquica, tem bronquite, algum sintoma respiratório, ou às vezes ela não tem sintoma respiratório, mas ela tem um sintoma comportamental. Sabe aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto que fala muito, e fala muito alto, às vezes grita? Esse paciente tem uma ativação dos brônquios. Esse paciente pode se tornar depressivo, tá? A segunda região está relacionada às artérias coronárias e à vesícula seminal. Então tem muita relação com os sintomas sexuais e o principal sintoma das artérias do coração. E muitas vezes a pessoa, nesse caso aqui, ela pode ter até uma angina, ela pode ter uma dor na região do coração ali. Outros momentos, ela pode se sentir muito sobrecarregada, e isso pode impactar essas artérias. Existem conflitos específicos relacionados a isso que você precisa entender para ajudar o seu cliente, o seu paciente de forma efetiva, de forma assertiva. Mas de um modo geral, a pessoa pode ter dificuldades na relação sexual, a pessoa pode apresentar dificuldades relacionadas a dores na região do coração de fato, e isso tudo também pode causar depressão. Além disso, qual é a outra região? A próxima região relacionada à depressão está relacionada à região epigástrica, isso mesmo, a região do sistema gastrointestinal, onde vai envolver uma parte do estômago, uma parte do início do intestino, que é o duodeno, uma parte específica do fígado, uma parte do pâncreas e a vesícula biliar. Então tudo isso está relacionado a uma região do sistema gastrointestinal que tem relação também com depressão. Por isso muitas pessoas que desenvolvem esse diagnóstico de depressão apresentam sintomas gastrointestinais. E como que faz para equilibrar isso? Você pode ter tanto um sintoma como uma gastrite, por exemplo, um sintoma relacionado ao fígado, um sintoma relacionado à vesícula. Muitas pessoas que já retiraram a vesícula, você já sabe que ela tem provavelmente uma recidiva relacionada ao sistema gastrointestinal.
E existem conflitos específicos nessa região, que você precisa identificar o DHS, ou seja, o conflito inicial. Você precisa entender que fase a pessoa está passando. Você precisa entender qual é a camada embrionária que está sendo envolvida, nesse caso aqui, o ectodermo. Você precisa entender qual é a região cerebral, nesse caso aqui, o hemicórtex temporal direito, que é exatamente essa região aqui, ó, a região temporal. Existem regiões do lado direito ali que estão relacionadas à depressão. Se você não consegue identificar isso, fica muito difícil você ajudar o seu paciente a se curar.